Oi, gente, Volney Faustini, estamos retomando e aqui mais uma conversa. Quero agradecer a sua participação. Conversa sobre o trabalho, conversa sobre o futuro, conversa sobre a empresa e, nestes tempos de pandemia, conversa sobre a pandemia e sobre a pós-pandemia. Então é importante a gente não ficar amarrado ao tempo presente, é importante a gente apresentar iniciativa, a gente trabalhar essa questão de construir um futuro melhor. O futuro não é algo que já está pronto, que vai cair no nosso colo. O futuro é algo que a gente tem que estar trabalhando, se envolvendo, está se preocupando, está enxergando o horizonte. E a gente tem falado muito que realmente o presente está cada vez mais curto e, consequentemente, o futuro chega mais rápido e sempre com novidades, sempre trazendo algo novo, sempre trazendo uma mudança, sempre trazendo uma provocação. E é nesse sentido que a gente vai ter a nossa conversa de hoje, né? Vamos falar sobre transformação digital, futuro da empresa, futuro do trabalho, disrupção de carreira. Na verdade, como eu já tenho colocado para vocês, né? Eu eu vesti esse boné, o boné do futurista social, que eu acredito que é uma forma de eu trazer uma contribuição para o mercado, para a sociedade, para as pessoas, para as diferentes gerações, para as diferentes faixas etárias. E realmente eu tenho procurado estudar, tenho procurado pesquisar, estar sempre atualizado para poder trazer uma contribuição nesse sentido. E uma coisa que chama atenção, uma coisa que é grave e que a gente percebeu com a vinda da pandemia é que as mudanças elas acontecem muito repentinas. E elas acontecem quando essas mudanças são repentinas, elas também podem ser radicais. E é o que tem acontecido, principalmente com relação ao local de trabalho, ao ambiente de trabalho. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a situação de como está a pandemia e o que vai vir em relação à pós-pandemia. Porque nós teremos algumas mudanças que serão permanentes. Por exemplo, o local do trabalho não será mais o mesmo. Nós vamos mudar algumas condições. Nós meio que abrimos uma caixa de Pandora e tem lados positivos, lados não muito saudáveis, muito bons. Tem um lado realmente desvantajoso, às vezes para a empresa, às vezes para o funcionário. Mas longe de haver um embate, é muito importante o diálogo, é muito importante a conversa, é muito importante essa acomodação, a realizar algo que haja uma concordância no sentido dos papéis e no sentido das responsabilidades. E isso vai trazer mudança no escritório, mudança como as coisas são feitas, mudanças com relação ao horário, mudanças com relação à chefia, né? Quer dizer, haverá muito maior flexibilidade física, geográfica, o lugar onde você vai estar, flexibilidade do horário, flexibilidade da forma como se realiza, da forma como se finaliza um trabalho, muito mais ênfase em resultados,
muito mais ênfase em eficácia, ter as coisas, fazer as coisas se realizarem, do que o cumprimento de tabela, do que a simples presença física, do que o simples piloto automático em funcionamento. Realmente vai se buscar mais a essência do trabalho, o que significa esse trabalho. E aí, obviamente que essas mudanças, elas vêm não só para a empresa, mas vêm também para as pessoas, para os funcionários, para os trabalhadores. Então, nós temos que também nos adequar como funcionários, como profissionais, e entender que essa mudança, ela vai demandar e precisa ser feita dos dois lados, tanto do lado da empresa como do lado do funcionário. E aí a liderança, o jeito de chefiar, o jeito de se supervisionar o serviço, o trabalho, as pessoas, também vai mudar. E tem aí uma essência muito importante, muito forte, que é a cultura. Nós temos que trabalhar a cultura e a gente vai falar sobre isso. Na próxima semana eu devo trazer uma palavra mais específica sobre a importância da cultura baseada em valores e princípios e a importância do comprometimento numa causa nobre. Então, para a nossa introdução ao tema, é importante essa questão da gente estar aproveitando, utilizando esse momento em que a gente vai sair da pandemia, que a gente já pode começar a chamar de pós-pandemia, né? No sentido da construção desse algo novo. A gente pode até não entender, não saber qual será esse algo novo, mas se esse algo novo está acontecendo, está vindo para ficar, né? Uma frase muito perigosa, eu li hoje, muito interessante, todo mundo está olhando para o futuro e buscando motivos, razões para a esperança. E eu acredito que realmente nós temos que ser esperançosos, né? O otimismo, não um otimismo maluco, né? Um otimismo fantasioso, um otimismo não realista, né? Nós realmente estamos enfrentando tempestade, estamos enfrentando um momento muito, muito chave, e nós temos que tirar proveito desse momento, e tirar proveito no sentido de como nós vamos reagir. E a reação tem que ser uma reação proativa, uma reação com iniciativa, e não simplesmente uma reação de lamúria, uma reação onde a gente se desanima porque tem novos desafios, tem novas adversidades e o ser humano tem que superar cada dia, né? Tem que matar o seu leão. Então faz parte para você, para mim, para cada um de nós, essa pegada de luta, de firmeza, de olhar para frente, de realmente abraçar a transformação, mas de uma maneira proativa, não de uma maneira passiva ou reativa. E olha que legal, essa frase, ele diz, né, são as palavras mais perigosas de uma empresa, né? Sempre fizemos assim. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Chefes, gerentes, às vezes até o próprio dono, até o próprio empresário. Aqui é assim que a gente faz, é assim que as coisas devem ser feitas. Quando, na verdade, nós estamos premidos pela inovação, pela transformação, né? Então, vamos aproveitar o momento pós-pandemia
para realmente nós buscarmos, nós abraçarmos a mudança, a transformação, porque tudo na vida tem que trazer, principalmente hoje, o novo, a inovação. Isso é chave, é muito importante, né? A firma como empresa, como companhia, como organização, do jeito que nós conhecemos, né? Hoje abrem-se várias empresas por dia, colocam-se anúncios, colocam-se buscas por profissionais, porque há um novo negócio no pedaço, há uma nova empresa iniciando. O conceito de firma, o conceito de empresa propriamente dita, é relativamente novo, porque a proliferação, né, das empresas como a gente conhece hoje, né, vem dessa fase pós-industrial, vem dessa fase onde a ênfase mais veio para os serviços e depois onde a ênfase vem para a informação e para o mundo digital. Então a empresa em si, ela é um conceito novo, como a gente conhece, como, né, o próprio relógio de ponto, o próprio controle, né, o próprio conceito de estação de trabalho, né? Então, na verdade, nós cometemos um erro quando a gente olha para a empresa e, como a gente vê aqui ilustrado, a gente imagina que seja um castelo, que seja uma fortaleza, né? Que a gente precisa se defender das forças externas. E a gente deve manter as forças internas intactas. A gente deve mantê-las imutáveis. Quando, na verdade, essa analogia do castelo até serviu para você estruturar. Quando a estruturação era mais lenta, você não tinha tantas facilidades e você realmente precisava criar uma cultura, criar um jeito de trabalho, ter os seus segredos do seu negócio, ter a forma inovadora, aquela receita bem guardada em segredo, que era para fazer com que realmente o seu diferencial aparecesse como empresa, como firma. Mas isso é de uma época em que realmente não havia comunicação, onde não havia fluidez da informação. Como nós sabemos, hoje entramos numa nova era, numa nova fase, principalmente em função da globalização do mundo digital. Mas também tem muito a ver com os aspectos das crenças, das filosofias, do jeito de se pensar, do jeito de se encarar a vida. Então, hoje nós temos que tomar muito cuidado, e aí tem essa questão realmente da cultura, porque nós temos aquela cultura da imutabilidade, ou seja, nós não vamos mudar, nós vamos deixar as coisas como elas são, porque assim deu certo. Mas isso já não é mais verdade. Quem não muda vai ficar para trás e aí é que as coisas não vão dar certo. Então é importante a gente, nesse momento de pós-pandemia, abraçarmos a mudança e mudarmos a cultura. Um item que depois também vamos voltar a falar sobre ele, né? O Dilbert, se lembram, né? O Dilbert, o seu cubículo, o seu jeito de ser empresa do passado, né? Essa crítica que o Adams faz do ambiente de trabalho é exatamente o que a gente precisa acordar agora
com o momento da pós-pandemia para também transformar, que não pode ser a cultura do cubículo, a cultura da baia, né? Trabalhe numa baia. Claro, estação de trabalho, processo, ambiente aberto, isso é extremamente saudável. Mas na pós-pandemia nós devemos construir um novo ambiente e principalmente construir o ambiente onde é mais arejado, onde se tem mais vasos, canais comunicantes, onde você vai entrar no mundo líquido. Então, realmente, o castelo, como analogia para a firma, para aquilo que nós vamos reter e vamos nos defender e com isso vamos sobreviver, está destruído. Está destruída essa analogia. Está destruído esse pensamento. Está destruído esse conceito. Hoje o conceito de uma empresa, ela vai aparecer e vai parecer muito mais como de um navio, né? E aí nós temos o navio enfrentando tempestade, momento tempestuoso no mar, ondas enormes, e o navio está mantendo, claro, tem muito balanço, muito chacoalhada, quem não está acostumado fica enjoado, mas essa é a melhor analogia para entendermos o que é uma empresa hoje, na pós-pandemia, né? Nós vamos ter flutuações, nós vamos ter muitos balanços, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, né? Claro que chegaremos no Porto Seguro, mas o Porto Seguro, por mais estável que seja, não é para o barco ficar parado lá, né? Claro, ele serve para você pegar sua nova carga, se reabastecer, respirar um pouquinho, mas o navio, assim como a empresa, foi criado, foi feito para navegar nos mares. E a empresa, ela precisa navegar nas águas da transformação. Por isso que há realmente itens a serem colocados de maneira urgente na pauta da empresa. O empresário tem que colocar no topo da prioridade essas coisas que são essenciais para você transformar aquilo que era um castelo, que se defendia, para ser, na verdade, um navio que vai atravessar os mares, né? Que vai fazer essa navegação pelas águas tumultuosas. Pois bem, né? Lições da pandemia que eu acredito que a gente deve começar a criar essa agenda, essa pauta interna, né? Olhar para o futuro, né? Trabalhar para que se construa uma cultura saudável, né? Trabalhar os desafios, que desafios nós vamos ter, como que as outras empresas estão se mexendo, quem será o nosso concorrente de amanhã. Porque muitas vezes aquelas empresas que vocês acham que são os seus concorrentes, elas vão enfrentar o mesmo problema que você, porque vai entrar no nicho do seu mercado, no segmento em que você trabalha, um novo player, uma nova empresa, com um jeito diferente de fazer as coisas. Então, nas lições da pandemia, a transformação é um ponto chave, é um ponto exigente, né? Nós temos falado muito na questão do aprendizado. Temos que aprender cada vez mais e saber aprender, e desaprender, esquecer um pouco as coisas, perder vícios, né? E realmente essa transformação tem a ver com o aprendizado, mas não com o aprendizado tão somente teórico.
um aprendizado transformacional, um aprendizado que vai mexer na nossa vida, né? Enfim, nas lições da pandemia há um ponto muito importante que é abraçar o novo. E como eu falei, nos próximos vídeos, nas próximas conversas, né, obrigado por sua participação, nós vamos falar muito sobre o novo e o que está acontecendo aí como futurista social. Quero trazer essas inclusões do que é novo. Pois bem, nós temos, para finalizar então, né, transformação. O que é? Tem que buscar velocidade, né? Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Nós temos várias ilustrações, aquelas historinhas, né? Não importa se você é a corça ou o leopardo, amanhã, quando você acordar, você vai ter que sair correndo, né? Ou você vai ter que buscar a sua caça, ou você tem que sair correndo para não ser caçado, né? Nós temos que trabalhar processos, a inovação tem a ver com processos, e a figura do castelo nos serve muito para a gente quebrar esse paradigma, porque hoje você tem muita coisa, e aí tem aquela bandeira, não vou entrar muito nesse assunto hoje, mas você tem a bandeira do open source, que é o software colaborativo, até onde as pessoas dedicam o seu tempo de forma voluntária, né? E aí você tem como buscar informação, tem muita coisa gratuita, tem muita coisa que dá para a gente absorver, olhar, aprender, né? Imitar de uma certa, não tem demérito algum, né? Temos que entrar na digitalização, quer dizer, a sua até que ponto a sua empresa é digitalizada? Até que ponto você, como profissional, abraçou as condições digitais do mundo do trabalho, né? E, óbvio, tecnologia, futuro, inovação, fala de muitas coisas, mas o essencial é o ser humano. O essencial é a pessoa. E nós vamos ter que buscar formas novas para se liderar. Como é que nós vamos liderar, né? E como eu falei, na próxima semana nós vamos estar falando sobre o novo, nós vamos estar falando sobre como o futuro está batendo, de que forma a gente pode encarar o futuro que bate à nossa porta de maneira mais preparada, mas essencialmente vamos falar de como mudar a cultura e como os valores que a gente abraça, como os valores da equipe, os valores que devem ser considerados, os princípios que regem a vida dos membros da sua equipe, dos participantes do seu time, como é importante. Então aí você vai ter também uma forma de estar construindo um programa de transformação na sua empresa, que vai envolver trabalhar os processos, que vai envolver trabalhar o lado digital, que vai envolver mudar a cultura e, acima de tudo, trabalhar a essência das pessoas, do time e do jeito que nós vamos liderar. Muito obrigado por sua atenção, deixe o seu like, faça a sua assinatura no nosso canal. Quero agradecer aos assinantes, já passamos de 1000 assinantes, esse é um marco importante, mas a vantagem de estarmos colocando essas coisas de maneira gratuita e de poder absorver isso de maneira gratuita é uma oportunidade ímpar para que aprendamos, para que cresçamos, para que nos desenvolvamos. E aí eu convido você a participar dessa pequena comunidade nossa, colocando o seu comentário, colocando a sua demanda.
Eu sou Volney Faustini, obrigado pela sua atenção, pela sua participação, e semana que vem temos mais novidades. Até mais.